Irmãos e irmãs, a palavra de hoje, ela se encontra lá em João, capítulo 7, versículo 40 a 53. E tem um tema dizendo, porventura o Messias virá da Galileia? E a palavra diz que naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Alguns objetavam, porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias virá da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxesse? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como esse homem. Então os fariseus lhe disseram-lhe, também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, ela vem mostrar para mim e para você que às vezes nós tiramos a credibilidade daquelas pessoas que estão ao nosso redor, estão na nossa volta, mas que têm, porventura, a graça de ter uma transformação, uma mudança de vida. Às vezes nós tiramos essa credibilidade das pessoas, de buscar ter esse encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal com Jesus, nós, eu, você, cada um de nós precisamos tê-lo. Por que nós precisamos tê-lo? Porque nós sabemos que a nossa vida, ela passa rápido. Mas nós também precisamos entender que nós precisamos fazer a vontade de Deus naquilo que Ele nos confia. E a palavra de hoje não é diferente. Ela vem aqui com as dúvidas de pessoas que conviviam com Jesus, pessoas que viram a mudança de Jesus, a transformação de Jesus, porque Jesus, Ele é o Filho de Deus. Quando é chegada a sua hora, Ele revela isso àquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele revela aquelas pessoas que eram pessoas que eram do seu tempo, pessoas da sua infância. Ele revela para essas pessoas que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. É a mesma coisa de você estar diante de uma pessoa que sumiu, uns 5 anos, e de repente volta como médico. Abriu uma clínica e está consultando, e de repente você fala assim, o quê? Isso aí eu conheço ele há muito tempo, nunca foi médico, comprou o diploma. Às vezes a gente tira a credibilidade da pessoa. A gente deixa de acreditar que aquela pessoa, ela tem esse mérito. Ela buscou esse mérito, buscou alcançar esse objetivo. Um certo dia, um rapaz, ele foi para perceber como é que as pessoas valorizavam ele. Ele saiu um tempo da sua cidade, se formou para médico e voltou para sua cidade. Quando chegou na sua cidade, ele começou a consultar as pessoas começaram a perceber que ele era um bom médico, mas eles esqueceram de antes quem ele era. Antes dele ser médico, ele era gari.
Então ele passava na rua, todos cumprimentavam. "Ô, como é que tá, doutor Paulo? O senhor tá bem?" E cumprimentava, pegava na mão dele, e ele falou assim: essas pessoas, quando eu era gari, essas pessoas não me cumprimentavam assim não. Então o que ele fez? Ele foi lá, vestiu uma roupa de gari e voltou no mesmo trajeto. Ninguém cumprimentou. Voltou novamente, ninguém cumprimentou. No outro dia ele voltou com a roupa de médico. Todo mundo cumprimentou. Então, gente, às vezes a gente julga o outro até mesmo com que a pessoa está vestida. A gente julga o outro pela classe, a classe da pessoa, se a pessoa é classe média, se é classe alta, se é classe baixa. Às vezes a gente aproxima das pessoas por interesse. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque aqui a gente percebe Jesus, ele fazendo ali as suas missões. E ali vem as perguntas, pessoas olhando para ele: esse é verdadeiramente o profeta? E outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será a descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi? E assim a gente percebe que os fariseus, doutores da lei, esse era um grupo que tinha de pessoas que perseguiam muito Jesus, mas é lógico, tinha pessoas boas no meio deles. Não eram todos que eram má. Tinha pessoas boas no meio deles também. Assim como essa palavra de hoje, nós vemos lá embaixo, aqui a gente vê os guardas que foram e viram aquela realidade. E aqueles guardas, então, eles foram até os mestres da lei e os fariseus, e de repente eles falaram para eles que será que eles estavam totalmente tomados pelas palavras daquele homem? Eles estavam enganados também? Então, aconteceu que Nicodemos, um dos chefes, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a vossa lei julga alguém antes de ouvir e de saber o que ele fez? Porque nós temos esse negócio de julgar as pessoas antes de saber quem é as pessoas. A gente julga as pessoas antes de saber o caráter, a dignidade, a moral delas. A gente julga antes de saber o que elas são capazes. E Nicodemos tinha tido uma experiência com Jesus. E então aqueles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge um profeta. E ali voltou para casa. Irmão, eu te digo, não sei aonde você mora, mas na sua cidade aí existe profeta sim. Na sua cidade existe você que pode fazer a diferença. Na sua cidade existe outros que fazem a diferença. E nem eu, nem você, ninguém pode tirar a credibilidade de ninguém. Porque Jesus deixa bem claro nessa palavra aqui. Deixa bem claro. Ele saiu a pregar, a levar a boa nova. Independente do que as pessoas achavam, ele saiu para fazer a sua missão, para fazer a sua parte. E é o que nós precisamos fazer. Eu preciso, você precisa, nós todos precisamos fazer a nossa parte, independente do que vão falar. Olha aí agora essa meditação que eu estou fazendo aqui. Eu não sei como vão comentar, o que vão comentar, mas eu não estou nem aí para o que vão comentar. Eu quero seguir a minha missão, fazendo a vontade não das pessoas, mas de Deus. Que Deus assim nos abençoe.